Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, 20 de agosto, continuamos nossa jornada bíblica. E você, muito obrigado pela sua sintonia, sua comunhão, sua dedicação, sua generosidade em colaborar com o compartilhamento e o engajamento destes conteúdos. Nós somos parceiros nessa jornada em que vamos acompanhando, através da liturgia da igreja, a palavra de Deus que orienta, anima, corrige, fortalece, ilumina, esclarece, renova, alimenta e é palavra de vida e de salvação. Muito obrigado mesmo de coração por estarmos juntos nessa bonita caminhada. Neste dia 20, nós retomamos o Evangelho de Mateus e é o capítulo 19 que estamos lendo. Hoje vamos aos versículos 16 a 22. E é um episódio também bem conhecido em que alguém chega para Jesus, depois o texto vai dizer que é um jovem, e pergunta para ele: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Ele pergunta o que deve fazer de bom para possuir. Ele queria possuir a vida eterna. A vida eterna é dom. Nós a acolhemos, nós a buscamos, nós a edificamos, nós entramos na sua dinâmica para experimentá-la aqui e agora e depois na eternidade em plenitude. Ele queria possuir, queria comprar, queria adquirir. E não é assim. A vida eterna, a vida imortal, a vida junto de Deus, junto dos anjos, dos santos, a vida do céu, na comunhão com todos aqueles e aquelas que fizeram o bem na vida, essa é riqueza, é dom. Não se compra, se ganha, se recebe, se acolhe com o coração simples. Jesus responde a ele: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Porque é automático, não precisava perguntar. No céu só tem bondade. Por isso que, para estarmos nessa condição, nós precisamos do bem, do belo, do bonito. E os momentos difíceis que passamos como escola, como evolução, como crescimento, como purificação, não é mesmo? Então ele responde: um só é bom, o nosso Deus. Se tu queres entrar na vida, veja, já não é mais possuir, é entrar, é colocar-se no caminho, é na dinâmica, é no aprendizado, é na estrada, no passo a passo, no processo, no itinerário, na evolução, na assimilação, no deixar-se modelar pela ação de Deus. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que não é observar com os olhos, mas é praticar os mandamentos. Numa comunidade como a de Mateus, vinda do judaísmo, que possuía mais de 600 mandamentos, o jovem não era de se estranhar que perguntasse quais mandamentos. E é interessante, meus amigos, que Jesus começa justamente por aqueles mandamentos que preservam a vida do próximo. Ele começa pelo quinto mandamento, que é o central, a defesa da vida: não matar. Depois ele diz: não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Para dizer para cada um de nós que a maneira de estarmos bem com Deus é quando estamos bem com o próximo. Não existe outro caminho para chegar a Deus do que o próximo, o irmão. E principalmente o irmão mais sofrido, mais necessitado, mais carente, aquele que precisa da nossa companhia, do nosso cuidado, da nossa atenção, da nossa visita, do nosso zelo, da nossa influência, inclusive, porque esse caminho é o caminho que nos leva até Deus, é o único caminho. Para os irmãos, para o serviço aos irmãos existe muito, já disse a alguns,
tem tantos outros. Imagine uma professora que educa bem, um administrador que faz a gestão correta, um empregador que é justo, um pai de família que zela pelos valores, um presbítero que santifica a sua comunidade, uma comunidade que é acolhedora. São N motivos e caminhos para se cuidar do próximo, se cuidar daquele que é nosso irmão de caminhada. Mas um só é o caminho para Deus, o caminho da salvação é o próximo. E nesse caminho ele vai perguntar, ele vai dizer: tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? O que ainda me falta? E essa palavra é muito interessante, porque aquele jovem, aquele homem, ele conhecia todos os mandamentos, mas ele só sabia na cuca, ele não tinha no coração e não colocava em prática no seu dia a dia. Aí Jesus vai fazer uma proposta, que é a proposta que vale até hoje, vai valer sempre. Não adianta saber de cor os mandamentos, só cumpri-los, se nós não tivermos um passo a mais, um salto qualitativo. E esse salto qualitativo é o desprendimento. Ele diz assim: o que te falta? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e assim terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O desprendimento unido com o seguimento. Até rima, né? O desprendimento, o desapego, a partilha, a generosidade, a caridade, a misericórdia, como ajuda, como maneira de cuidarmos dos irmãos, e depois então o seguimento, o caminho do seguimento, ser discípulo de Jesus. O que faltava para ele era ser discípulo de Jesus. E o texto vai dizer que ele vai embora muito triste, porque ele era muito rico. Normalmente as pessoas que se deixam conduzir pelo dinheiro, elas não conseguem entrar na dinâmica do reino, porque sempre vão olhar os outros como alguém incapaz, alguém que é isso, que é aquilo, com aqueles horríveis adjetivos, esquecendo que se temos é por bondade divina, e se tivermos oportunidade é para que sejamos ponte e não muro no socorro e no cuidado, na atenção para com os irmãos e as irmãs. Por isso, meus amigos, neste dia 20, você e eu somos convidados a fazer essa experiência, a observar sim os mandamentos, a colocá-los em prática, lembrando que a vida eterna não se possui, a vida eterna se conquista, se acolhe, como usando a palavra de Jesus, se entra, porque vamos assimilando, vamos assumindo essa dinâmica, e ao assimilar, ao assumir, ao discernir, ao deixar-se modelar por esse caminho, então nós vamos nos tornando discípulos de Jesus. É isso que falta. E o discipulado de Jesus é ser semelhante a ele. Ele que foi pobre, simples, desprendido, não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça, ele com autoridade fala então do desprendimento, do desapego, do viver com o suficiente, com o necessário, viver com o pouco e esse pouco ainda poder oferecer, poder partilhar com os irmãos e as irmãs. Muito obrigado, queridos amigos, por estarmos nessa bonita caminhada. A palavra de Deus vai nos convidando à conversão. Hoje somos convidados a esse gesto de generosidade e desprendimento. Que o Senhor nos dê a graça de sermos realmente seus discípulos e discípulas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu gosto de lembrar, se você puder, se você quiser, se você conseguir colaborar, envie para os seus grupos, para seus contatos, suas amizades. Se você achou que esse conteúdo é importante, assim muitas outras pessoas vão ouvir a palavra de Deus, vão se encantar com essa palavra,
porque a palavra humana é frágil, é limitada, ela pode ter erros, ela não é eficaz, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, é ela que vai fermentando, é ela que vai aquecendo os nossos corações e nos coloca no caminho da salvação. Tchau, tchau, muito obrigado e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.